Olá, gente, tudo bom com vocês? Quero estar lendo aqui mais uma mensagem para meditação de vocês. Ela se encontra aqui em Mateus, capítulo 26. Vou ler aqui a partir do versículo 45. Diz assim: Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém. Apenas aqui. Bom, uma reflexão que eu tenho para mim nesse texto, estava pensando a respeito de Judas, um dia desses. Logo nessa passagem que eu acabei de ler, a gente vai ver que Judas ele traiu Jesus. Agora vamos pensar um pouco. O ministério de Jesus aqui na Terra durou 3 anos e meio. Judas é chamado. Judas caminhou com Jesus durante esses 3 anos e meio. Jesus ele ensinou, fez milagres, prodígios aqui na terra, e Judas, detalhe, Judas perto, vendo tudo, assim como os outros discípulos. Judas viu, Judas ouviu as melhores palavras de Jesus ao vivo e a cores. Só que tem um problema em Judas. Judas ouviu essas palavras durante 3 anos e meio e essas palavras, elas não mudaram Judas. Aí eu estive pensando comigo, onde é que está o problema? A palavra não mudar Judas ou Judas não querer ser mudado pela palavra que Jesus falava e por aquilo que Judas estava vendo, os milagres? Então eu cheguei à conclusão que de fato em Judas existia um problema de estar ouvindo a palavra de Deus, do próprio Deus, Deus aqui na terra, Jesus está pertinho dele ali. Engraçado é que a palavra de Jesus muda todo mundo, muda a prostituta que lavou os pés dele. As palavras de Jesus expulsam a legião de demônio daquele citado na Bíblia, o gadareno. Só que as palavras de Jesus, ela não entram no coração de Judas. As palavras de Jesus não mudam Judas. Aí eu posso concluir que dentro de Judas tinha alguma coisa que não deixava Judas ser liberto, Judas ser mudado por aquelas palavras de Jesus. Já que as palavras de Jesus mudavam todos ao redor, menos Judas, o problema então estava em Judas. Judas teve o melhor mestre. Judas teve Deus literalmente do lado. Judas teve o melhor amigo do lado. E ainda contudo, no final da história o traiu. Tendo assim o fim trágico, que ele se enforca, se suicida. Aí eu trago outro tipo de assunto,
Abre um parênteses. O não arrependimento. O que o não arrependimento é capaz de fazer. Judas, depois que traz Jesus, talvez a sua consciência pesa de tal forma que o único alívio que ele vê é se suicidar. Agora, na Bíblia, a gente vai ver outra passagem, outro discípulo que errou com Jesus. Mas tem um diferencial, ele se arrependeu. Vamos lá falar de Pedro. Jesus ali reunido com seus discípulos na última ceia. Pedro disse que, cara a cara com Jesus, fala: Jesus, eu nunca vou te negar. Jesus olha para ele e fala: Pedro, hoje mesmo tu me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Então tá bom. O tempo passa, a madrugada vem. Quando Pedro vai colocar a mão na sua consciência, já tinha negado Jesus 3 vezes. A palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele chorando amargamente, se vira para uma parede e começa a chorar. Uma coisa eu aprendi na minha vida, que arrependimento não tem nada a ver com chorar. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Continuando então, Pedro pega, se arrepende. E de fato as Escrituras vai nos dizer em Atos dos Apóstolos capítulo 2 que primeira vez que Pedro vai abrir a boca para pregar a palavra de Deus, 3.000 almas se convertem a Cristo. Olha o que o arrependimento pode fazer. Arrependimento à base de tudo. Um dos problemas de hoje em dia é não se arrepender. Às vezes eu fico pensando também, hoje em dia, uma das coisas que está mais difíceis é se arrepender. Vê só, dentro de famílias e famílias aí, inclusive posso citar aqui dentro da nossa própria casa, a gente magoa alguém e tá tudo bem. A gente fala mal de alguém dentro da nossa própria casa e pra gente tá tudo bem. Cadê o arrependimento? Cadê o perdão? Pedir desculpas pra quem a gente magoou. Onde fica nessa história? Aí dentro da nossa própria casa mesmo a gente fica de cara virada um pro outro. Dentro da igreja que a gente frequenta, a gente não fala com o irmão, não fala com a irmã. Onde está o arrependimento nisso? Também aprendi durante a minha vida que evangelho é isso. Olhar para dentro de si, reconhecer os seus erros e dizer que é falho, dizer que é pecador, reconhecer os seus próprios erros e acertar na próxima, pedir perdão, se arrepender, além de tudo. Se eu pego essa história de Judas e se eu fosse dar o nome de uma doença para Judas, é síndrome de Judas, pois não deixou ele se arrepender. Uma doença que te corrói, te faz chegar no fim do poço. E como aconteceu com Judas, se suicidar. Você vai esperar acontecer a mesma coisa que aconteceu com Judas com você? Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Fique com essas palavras. Medite nelas.
Que você seja tocado por essas palavras. Em nome de Jesus.